convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo 20. Nós vamos dar seguimento aí à exposição, dos 10 mandamentos que nós estamos fazendo. Eu convido os irmãos, então, abram suas Bíblias lá, em Êxodo capítulo 20. Como nós temos feito aí, nós vamos ler do verso 1 ao 17, ok? À medida que os irmãos forem encontrando aí, se coloquem de pé. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 17, leitura em conjunto, ok? Leiamos, a palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. Amém, irmãos? Nós vamos, nesta manhã, estamos vendo aí o 8º mandamento, no verso 15, não furtarás. Nós vamos ter uma palavra de oração. Pede ao irmão Jânio que ore nesse momento. Oremos. Sim, sim. Sim. Tem misericórdia. Sim. Amém. Poder sentar, irmãos? Bem, este mandamento, é uma proibição formal contra toda e qualquer forma de furto. Então nós vamos estar vendo isso, porque contra toda e qualquer forma de furto. É porque tem várias formas
de furto, né? Às vezes a gente pensa que o furtar, a Bíblia ela traz para nós uma visão bem ampla a respeito disso, mas às vezes a gente pensa que o furtar aqui é quando eu vou lá e coloco uma arma na cabeça de alguém, né, e tomo o que é dela, ou de repente às escondidas, né, vou lá e pego algo que não é meu, obrigado, algo que não é meu, mas a Bíblia ela leva isso bem mais a fundo. Os irmãos sabem, né, que os 10 mandamentos aqui, basicamente é um resumo dos mandamentos que há na Bíblia. Então não é que os 10 aqui são os únicos, né, mas ele é um resumo dentro de uma larga escala de mandamentos que Deus deu ao seu povo. Inclusive os judeus, né, eles tinham lá uma lista de 613, né, ordenanças, 613 mandamentos de Deus. Nós vimos, inclusive, na semana passada, quando nós falamos sobre o não adulterarás, né, nós vimos sobre essa questão de que até esse mandamento aqui, ele traz aqui bem resumido, né, só duas palavras, não matarás, não adulterarás, todos os dois, né, aí no caso, o terceiro hoje também, de não furtarás, mas, no entanto, nós vimos nesses 3 mandamentos, nós vamos ver justamente isso, que há uma larga escala, né? Ele permeia várias situações. Então, na semana passada, quando nós vimos sobre o adultério, nós vimos isso, né? Que ele vai permeando aí várias situações. Ok? Então, este mandamento aqui, apesar de ser uma proibição formal, ele engloba aí várias questões aí de furto, né? E ele realmente condena qualquer forma de furto. Para que uma sociedade, inclusive, irmãos, seja próspera, justa, tenha paz, ela deve preservar aquilo que nós chamamos de respeito à propriedade alheia, né? Nós temos visto isso há alguns anos atrás, era um pouco mais, né? Agora diminuiu um pouco, agora nós estamos voltando novamente a ter problemas com essa questão da propriedade alheia, né? Os irmãos já devem ter visto aí, começaram novamente invasões de terras, né? Invasões de imóveis, essas coisas, que a Bíblia condena isso, né? Precisa-se ter um respeito pela propriedade alheia. Mas, diga-se de passagem, né, que o pessoal aí que está assumindo o poder, eles não têm respeito algum pela propriedade alheia. E olha que se for instalado aí o socialismo no nosso país, tome cuidado você que tem 2, 3 casas, né? Porque uma o governo pega para ele. Você só vai ficar com uma, o resto ele divide com os outros. Não há respeito pela propriedade alheia. Nós vimos esse presidente eleito, inclusive aí, falando que não tem problema o jovem roubar um celular, o que é isso, né? Para que ser preso por roubar um celular? Ele só roubou o celularzinho lá para ele tomar uma cervejinha dele, coisa assim. Tá vendo? A falta de respeito por aquilo que é dos outros, a propriedade alheia. E Deus condena isso. Há de ter respeito por aquilo que é dos outros. Amém, irmãos? Você trabalhou? Amém ou não? Quantos aqui tem casa própria? Você tem casa própria? Você tem carro? Você tem carro? Você tem celular? Quem tem celular aí? Vixe, quase todo mundo tem celular, né? Então, olha só. Você trabalhou para aquilo, né? Você suou para aquilo. Agora, não deve ser normal alguém chegar e tomar algo que é teu, que você trabalhou para ter, e aquela pessoa levar aquilo embora de maneira nenhuma. Então, o 8º mandamento está ligado com respeito a isso, ao respeito ao próximo e à propriedade do próximo, aquilo que é daquela pessoa, ok? O 8º mandamento também diz respeito aqui à proteção da propriedade e abrange, né, grande número, inclusive, nessa modalidade aí de furto, sobre os quais os cristãos precisam vigiar para não cair nas ciladas do diabo, porque às vezes você pode estar furtando e você nem sabe, porque você nunca pensou que aquilo seria um furto. Então tome cuidado com isso, né? Há várias modalidades aí de furto. Inclusive aqui, quando a gente fala sobre furto e roubo, os irmãos acham que tem alguma diferença ou não? Tem ou não? Fala aí, gente, me ajuda aí que eu vou mais rápido. Tem? Qual que é a diferença entre furto e roubo, então? Qual que é? Isso. Tá ok? Então, preste bastante atenção nisso. Quando se fala sobre furto, é quando alguém vai lá e pega alguma coisa escondida, ninguém ficou sabendo, foi embora, não colocou a vida de ninguém em risco. Quando se fala sobre roubo, aí o roubo coloca a vida daquela pessoa em risco. É importante a gente já trazer isso aqui para os irmãos, porque quando nós vermos, inclusive, aqui a penalidade, que é a palavra de Deus aqui, né, na lei mosaica, estabelece para essa questão, nós vamos ver que há essa diferenciação na questão do furto e na questão do roubo.
Então, a nossa lei também faz isso. Há uma pena maior para aqueles que roubam, que coloca em perigo, né, a vida daquela pessoa que está sendo lesada. Enquanto que o furto, há um outro tipo de pena para esta pessoa que pratica isso. Agora, ambos, né, são errados diante de Deus. Amém, irmãos? Ambos são errados diante de Deus e devem ser errados também, né, na nossa vista também. Então, a palavra de Deus ela vai deixar isso bem claro para nós aí. O 8º mandamento, né, é o terceiro aí da série de proibição absoluta, expressa aí com 2 palavras. Né? Nós vimos já então não matarás, não adulterarás e agora não furtarás. É um negócio assim muito bateu em cima, né? Só falou, ó, não deve furtar e pronto, acabou, né? Mas depois nós vamos trazer em Levítico, ele vai trazer para a gente um pouco mais abrangente, no capítulo 22 aí de Êxodo, um pouco mais abrangente essa questão aqui do furto, ok? Então, nós devemos ter essas questões aí na nossa mente. Não pode haver, né, paz em uma sociedade se não houver respeito mútuo da propriedade alheia. E é o que nós vamos sentindo aí, né? Irmão, sai. O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Mas olha só, como que um político nem saiu direito, o outro ganhou, e a gente já tem visto e sentido na nossa sociedade um aumento já nessa parte aqui, né? Nós tivemos aí, lembra, até falei, eu não sei se é verdade, mas pelo menos o pessoal falou, e estava vendo aí vários roubos, era assaltos, eu não lembro, mas parece que num dia em Pitangueiras alguém tinha mencionado de 100. Essa semana agora a gente ficou sabendo, né, que está uma roubalheira, essa palavra existe, né, de moto aqui em Pitangueiras, estão roubando moto assim, ó, adoidado. Ué, o que é isso? Enquanto a sociedade ela não tem respeito, e inclusive a autoridade, né, ela não coloca respeito e parâmetros nessas questões, é óbvio que o mundo vai de mal a pior, vai virar um caos mesmo. Agora, se coloca leis mais sérias, mais rígidas, acaba o povo ficando um pouco mais esperto e parando, né, de cometer certos delitos. Agora, quanto ao homem, ainda que o homem, né, ele não coloque leis rígidas e sérias, no entanto, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus ele tem as suas leis, né, as suas leis são justas e ele as executa, e ele a executa de forma que o homem jamais pode contestar. Amém ou não? É bem assim, né? Então nós precisamos ter essa questão também em nossa mente. Então, o 8º mandamento. Nós vamos aqui rapidinho, então, Deus assim nos permitindo. O 8º mandamento e a sua abrangência. Vamos numa leitura superficial, parece tratar-se aqui apenas da proibição simples de furtos, ou mesmo, né, de aquisição ilegítima de propriedades ou possessões de outras pessoas ou grupos. Mas o mandamento vai muito além mesmo dessas questões, né? E diz respeito a qualquer negócio com vantagem ilícita e que deixe o outro no prejuízo. Não importa o que foi, se você pegou ou se no seu negócio, de repente ali, imagina você, né, vai vender seu carro e aí você sabe que seu carro está com um probleminha no motor ou em outra parte. E aí na hora de vender, você encobre isso. Eu sei, algumas pessoas, por exemplo, para não mostrar, né, que o carro está com um problema no motor, e que o carro está fumando um pouquinho, está saindo fumaça lá, isso o pessoal faz aí, né, pessoas que não são, a palavra agora fugiu, pessoas, usar isso, né, direitas. Eles acabam colocando um óleo, né, no motor com um pouco mais grosso para que isso não ocorra. Então, você vai lá, você testa o carro, você acelera e tal, e não sai nada lá atrás, você fala, nossa, o carro está com motor bom, mas você é enganado. E aí você compra aquele carro, algum tempo depois, passa-se 4, 5, 6 meses, o carro, né, o motor funde lá e você fica com prejuízo. Agora, o triste é pensar, irmãos, que muitas vezes até pessoas que são crentes fazem esse tipo de negócio. Isso é roubo, irmãos. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Isso é roubo. Quando eu faço alguma coisa enganando alguém em um negócio, isso é roubar. É roubar. O certo é, né? Um cristão, ele vai vender o carro. É você chegar e você falar, ó, meu carro está com esse problema. Eu fiz o levantamento já no mecânico, fica tanto para arrumar esse carro. E olha, eu estou vendendo por tanto. E aí você arruma, beleza? É isso aí o nosso negócio. Aí a pessoa olha e fala, não, tudo bem, eu vou levar no meu mecânico, fica isso mesmo. Não, eu vou comprar então, e aí eu mando arrumar. E aí, beleza. Né, os irmãos se lembram aí, nosso carro, nós tínhamos um Palio 97, azul, né? E quando fui vender ele, foi justamente isso mesmo. Eu vendi ele na época, não lembro se foi 2.700, 3.700, alguma coisa assim.
Mas o senhor chegou aí para ver o carro, eu falei assim, ó, o carro tem que fazer isso. Não, tinha coisa que estava na cara, né? Ó, você tem que pintar esse carro inteiro. Eu já falei, ó, não adianta eu tapar o sol com a peneira para você não. Ó, você tem que arrumar esse carro aqui inteiro, aqui, pintura, parte pintura, a lata tá muito boa, tá joia. Nunca foi batido o carro, mas a pintura você tem que fazer. A pintura. Falei para ele, ó, esse carro eu já fiz o motor dele, né? Já 2 vezes. Então já fica sabendo, já fiz o motor dele 2 vezes. O que o mecânico diz é que ele está bem, né? De motor está bom, né? Ó, ele não tem buzina. Desde quando eu comprei aquele carro não tinha buzina, gente. Eu não sei. Alguma coisa aconteceu com aquele carro. Ele era rebelde, ele não queria buzinar, não, né? Mas foi bom demais para mim, que aí eu não buzinei para ninguém no trânsito, então não arrumei briga, né? Agora tem um aí que tem buzina, mas graças a Deus até agora não buzinei para ninguém, não, só cumprimentando, né? Acho que já acostumei, fiquei tanto tempo com o outro que, né? Então, eu passei tudo aquilo que era negativo do carro para que a pessoa já, ao comprar, já soubesse o que ela tinha de fazer, o que ela tinha de arrumar ali. Então, é isso mesmo, amado. Quando nós falamos sobre esse 8º mandamento, não roubarás, há muitas coisas aí, ele abrange, né, várias partes aí, nós precisamos entender isso. Então, um negócio onde eu passo alguém para trás, um produto que de repente eu pego para revender, mas eu vendo com um preço exorbitante, né, aquilo que passa todos os padrões, né, então eu coloco lá em cima. Nós tivemos um grande problema a respeito disso, que foi roubo mesmo, irmãos. E olha, eu posso dizer para você que está até um nível acima, porque é roubo, né, um latrocínio, roubo seguido de morte. Os irmãos se lembram que quando começou a pandemia, o auge da pandemia, de repente sumiu o álcool, né, em gel das prateleiras, e de repente a gente estava comprando, e eu não comprei não, né, mas tinha gente comprando 100 ml de álcool, pagando 30, 40, 50 reais em 100 ml de álcool, gente. Hoje nós estamos pagando aí, você vai lá comprar, eu acho 14, 15 reais, em meio litro de álcool em gel. E eu vou dizer para você, ainda está caro ainda. Mas os irmãos se lembram disso? Houve aquela falta e o preço do negócio subiu lá em cima. E um monte de gente que foi contaminada, às vezes porque não tinha dinheiro para comprar, porque era alto demais o preço desse negócio. Como é que eu compro álcool? Ou eu compro álcool ou eu compro a comida, né? E eu opto por comprar a comida e o álcool fica do lado de lá. E às vezes pega doença e alguns até acabam partindo. Isso, amado, é roubo. Nós estamos passando agora um momento no Brasil e no mundo aí, né? Há uma falta de alimentos, sim. Mas tem pessoas que estão também aproveitando disso aí no mundo inteiro. E aí, porque está em falta, vão jogar os preços lá para cima. E aí o pessoal, né, acaba sendo lesado por isso. Então, amado, isso também é um tipo de roubo. Se você vende, compra as coisas para vender, você deve colocar preço justo. Amém, irmãos? Eu comprei por tanto. Qual que é o preço justo aqui? Normalmente o preço justo é aquele preço, né, do mercado legal, né? Porque existe aí um mercado ilegal, como eu disse, quando o pessoal aproveita da situação. Então o preço justo é aquilo que é uma porcentagem lá, 50%, 70%, né, por cento, dependendo do que você vende. Aquilo ali é o preço legal do produto para você vender. Agora não pode, né, de maneira nenhuma, tomar aí preços exorbitantes. Também passa a ser roubo o ato, né, de tirar vantagem de outros na venda de propriedades, de produtos, ou na administração, né, de transações comerciais. Por exemplo, pegar dinheiro emprestado. Nós sabemos, o livro de Provérbios ensina para a gente que é errado a gente tomar, né, emprestado, porque a gente acaba ficando por servo daquilo que a gente tomou emprestado. O livro de Provérbios fala a respeito disso. Eu sei que ali não é uma lei assim, né, pá, e não toma não, né? Mas há casos, por exemplo, que de repente você precisa tomar emprestado de alguém. E de repente você chega no irmão da igreja que você sabe que tem uma condição um pouquinho melhor. Ô, irmão, precisando de um dinheiro assim e tal, né? E eu queria ver com o irmão se o irmão tem como me arrumar. Aí aquele irmão, né, ele vai arrumar o dinheiro, tipo assim, é R$1.000. Eu vou pagar em 3 meses isso aí. Tá, em 3 meses, irmão, eu vou querer receber de você R$1.500, R$500 por mês, beleza? Aquele sistema de agiotagem, amado, isso é errado, isso é roubo. Jura além da conta, é roubo. Eu sei que, de repente, você pode sim, né? De repente, ó, irmão, tudo bem, sem problema nenhum. Esse dinheiro está parado lá na poupança, ou sei lá, né? CDB, sei lá, onde é que você coloca seu dinheiro lá. E, ó, ele me rende por mês, ele me rende X. Então, se o irmão me pagar esse X, sem problema. A poupança lá não dá nem por cento, né, ao mês. Então, se você me pagar isso aí, já tá bom. É o que estava na poupança lá, beleza? E aí você ajuda o irmão, né, e tal, aquela coisa toda. Mas, amado, fazer qualquer coisa, né, além disso, acima disso, é roubar, é lesar o próximo. E tem pessoas, né, que aproveitam disso, né?
tomam vantagem disso, né? O caso do agiota. Porque agiotagem é crime no nosso país? É justamente por isso. São dois problemas. Não paga imposto para o governo e os juros são exorbitantes. Então, por isso, agiotagem é crime. Se você tomou dinheiro de agiota alguma vez na sua vida, você cometeu um crime, ok? Então, a palavra de Deus ela deixa isso bem claro, né? É impróprio pagar salários também mais baixos do que devem receber por direito os trabalhadores. Tem gente que faz isso, né? Então, começou a ficar difícil. Daqui a pouco, né? Se continuar do jeito que está aí as conversas da nossa política para o ano que vem, você pode ter certeza, né? Pelo menos de 5 empregos, 3 pessoas vão ficar desempregadas. Pode esperar isso aí. É isso aí mesmo. O desemprego vai subir, então vai ter muita mão de obra aí fora. O pessoal vai chegar e vai falar assim, ó, você é o quê? Eu sou motorista de caminhão. Tá, o salário do motorista de caminhão normalmente aí, sei lá, 3 mil, 4 mil reais. Mas agora tem tanta gente à toa aí, parado, né? Que, eu te pago 2 mil. Tá, não sei, não é 2 mil, se você quiser. Se você não quiser, aí tá o desemprego ferrenho, o que você vai fazer? Você pega o emprego. Só que isso é errado, isso é roubar a pessoa. Não importa qual a situação, as coisas devem ser justas. Amém, irmãos? Agora nós aqui, né? Eu sei que aqui nós não temos nenhum empresário. De repente eu chamo alguém para trabalhar na minha casa, de repente, lá, fazer algum serviço na minha casa, e eu sei que o preço, né, do mercado é X, mas eu quero pagar bem abaixo daquilo ali. E eu, sabendo da necessidade da pessoa, que ela está desempregada há tanto tempo, não sei o quê, eu quero pagar bem mais abaixo que aquilo ali. Então, amado, eu estou roubando, eu estou lesando aquela pessoa naquilo que é o direito dela de salário. E isso, né, Deus não se agrada de maneira nenhuma. Então tome cuidado, né, porque o 8º mandamento aqui, ele está bem ligado com respeito ao amor ao dinheiro. E esse, né, o amor ao dinheiro, é o pecado básico condenado por esse mandamento. A obediência é perfeita, né, somente com um coração puro, ou seja, alguém que não tem amor demasiado ao dinheiro. Lembra, nós falamos esses dias atrás, né, lá em Mateus capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O que se ama mais nesse mundo, né? E o dinheiro, como é que é? Eu preciso ter a minha questão de valores bem definido na minha vida. Então, esses valores começam, por exemplo, Deus deve estar em primeiro lugar, amém, irmãos? Segundo lugar, quem é que deve vir? Quem? A minha família. Em terceiro lugar, quem que deve vir? A igreja de Cristo Jesus, amém ou não? Aí eu sei aqui, depois a gente vai ter algumas discordâncias talvez nas próximas posições. Mas veja, agora eu quero só fazer aqui para a gente entender, nessas duas posições aqui, qual que vem primeiro? O próximo ou o dinheiro? Quem que vem primeiro? O próximo ou o dinheiro? Fala, gente. Tá difícil para responder isso aí? O próximo. Então, se eu tiver isso na minha mente, lembra? Jesus, inclusive, lá, né, no resumão dos mandamentos, ele fala assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, veja que o próximo vem antes do dinheiro. Por exemplo, é errado você prejudicar a sua saúde trabalhando demasiadamente para ganhar dinheiro? É errado isso? É lógico que é, porque você deve amar primeiro você em primeiro lugar, sua saúde em primeiro lugar. Amém, irmãos? É você ali em primeiro lugar, eu falo assim, né, antes do trabalho. Agora, veja bem, automaticamente o próximo também vem antes. Então, se eu amo mais o próximo do que o dinheiro, quando há uma negociação a ser feita, qualquer coisa que eu vou fazer, eu não vou querer lesar o próximo, porque eu amo ele mais do que o dinheiro. Agora, se eu amo o dinheiro mais do que o próximo, então na hora dos meus negócios, eu vou lesar aquela pessoa, porque eu amo mais o dinheiro. Então, eu vou pagar menos do que ela realmente merece. Eu vou fazer um negócio, eu vou pensar em ganhar ali, então eu vou passar, né, um carro com um problema sem falar que aquele tem problema. Então, tome cuidado com isso. Tá vendo? Esse 8º mandamento, ele abrange várias áreas. E por isso, né, o cristão, ele deve tomar cuidado em todas elas. Amém, irmãos? Então, estende-se ainda, né, a provisão de emprego para que todos possam ganhar seu sustento de maneira digna e honrada. E isso envolve justiça social. Vamos lá em Provérbios, rapidinho, Provérbios 14, 34. Provérbios 14, 34. Olha o que a palavra de Deus aí nos diz a respeito disso, né? Provérbios 14, 34. Olha só, a palavra de Deus diz assim, a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações, ok?
Só um minutinho, aí eu vou deixar a irmã falar. Então, olha só, o texto diz: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Veja, irmãos, um país justo, esse país vai ter o seu povo bem cuidado. Amém ou não? Nós começamos a sentir um pouquinho sobre o que seria viver num país justo. Por exemplo, foi reduzido impostos, de forma que a gente até conseguiu passar melhor que nações aí da Europa, né? País de primeiro mundo, nessa crise que nós enfrentamos aí, né? De guerra, pandemia e tantas coisas. Nós começamos a sentir, olha, eu acho que pela primeira vez na história, alguém abaixou alguma coisa no Brasil, né? Porque sempre aquele negócio assim, aumentava. E aí, assim, tem um povo que, às vezes, por conta de não conhecer muito essa questão econômica, o povo olha lá para trás e fala assim, não, mas lá atrás eu ganhava mais. Mas lá atrás você ganhava muito dinheiro, mas o poder, né, de compra que você tinha era mínimo. É só você pegar e fazer, por exemplo, lá o salário mínimo lá atrás, quantos por cento você precisar para comprar um bujão de gás? E você fazer essa mesma conta hoje, quantos por cento você precisa para comprar um bujão de gás? Você vai ver isso. Mas olha, viver num país justo é muito melhor. Mas viver num país injusto, né? O pecado aqui, como o texto diz, envergonha a nação. Deixa eu dizer para os irmãos aqui, nossa nação hoje é motivo de riso para as nações no mundo. Nós somos tidos como pessoas loucas. Os brasileiros é doido. Um cara que roubou 3 trilhões, eles foram e colocaram esse cara de novo para roubar de novo. Esse povo é doido. Tem sido uma vergonha para a nossa nação. Foi uma vergonha quando descobriu esse arrombo. E agora uma vergonha de novo, porque fala, esse povo é doido, só pode ser doido. Como é que coloca alguém que roubou 3 trilhões para governar de novo a nação? Então, amado, o que se espera disso é que não haja justiça mesmo. Então, mas olha o texto, né, de Provérbios aí de novo, ó, na tela lá. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Se envergonha, né, as nações. A irmã ia dizer alguma coisa? Uhum. É isso mesmo, né? Então, você nunca vai perder por ser alguém justo. Agora, por ser injusto, você vai. Se é alguém que trapaceia, né, nos negócios, aí você pode ter certeza, né? Você vai perder por isso aí, sem problema, né? Sem medo de errar. Então, nós devemos tomar cuidado, amém, irmãos, com essas questões. Então, há uma abrangência muito grande, né, quando nós falamos sobre essa questão de roubo. O objetivo aqui do 8º mandamento, né, o propósito do mandamento, não furtarás, que é dito aqui, é a proteção e o respeito pelos bens alheios e também pelo próximo. Então, são essas duas coisas. Tanto respeitar o bem alheio, quanto também respeitar o próximo. E isso nós vamos ver que engloba até aquela questão da vida, né, que nós falamos ainda há pouco, que é na questão do roubo, né, onde se coloca em perigo a vida daquela pessoa ali. Então, vinculado a este mandamento está o trabalho, né, como recurso para que cada pessoa, né, possa obter o sustento de sua família de maneira digna. Olha lá em Efésios, rapidinho. Efésios, nosso tempo aqui está meio curto, né? Mas olha lá, Efésios, capítulo 4, versículo 28. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha, quem rouba, existe um ditado, não sei se os irmãos conhecem. Quem rouba é porque não tem
coragem de trabalhar. Vocês já ouviram esse ditado? Quem rouba é porque não tem coragem de trabalhar. É bem assim. Então, o ladrão, ele é assim, né? Para que trabalhar lá 30 dias para receber 2.000? Eu vou ali, faço um pequeno furto, recebo esses 2.000 logo, entendeu? Então, o cara não tem coragem de trabalhar. E por conta disso, ele acaba colocando a vida dele em risco, né? Para obter o lucro ali de imediato. Alguém tinha levantado a mão? Acho que é. Não? Ok? Então, amado, a palavra de Deus, ela deixa bem clara, né? Aqui que nós devemos é trabalhar. A forma de nós ganharmos, né, a nossa vida, o sustento para a nossa vida, é através do trabalho. Amém, irmãos? E eu sei que todos os irmãos aqui trabalham. Amém, irmãos? Você tem ganhado a sua vida assim, né? Deus tem te abençoado, sustento assim. Irmão Bino? É complicado, né? Então, é difícil, né? Quando se fala sobre essa questão, é difícil mesmo. Dentro do contexto aqui, irmãos, inclusive aqui do oitavo mandamento, aqui no Velho Testamento, né? Segundo a tradição rabínica aqui, o Novo Testamento também fala um pouco sobre isso, o sentido primário aqui deste mandamento era a proibição até mesmo de rapto de pessoas. Ou seja, as pessoas eram sequestradas e vendidas. Os irmãos se lembram um exemplo bem rápido aqui para a gente trazer a memória rápida? José. Irmãos, quando José foi vendido pelos irmãos dele, os amalequitas sabiam que aquele homem estava sendo vendido, ele não estava sendo vendido de forma justa. Até mesmo que os amalequitas eram conhecidos por conta dessas práticas mesmo, né, erradas. Então, olha só, ele foi vendido de forma injusta. Você acha que quando José estava sendo vendido para os amalequitas, ele foi caladinho, numa boa? Tchau, irmãos, eu estou indo. Foi assim que ele foi? Com certeza não, ele estava chorando. Às vezes, né, deitado no chão, alguém teve que arrancar ele, arrastar ele, jogar ele. Então, era uma prática que se tinha no Velho Testamento também, no Novo Testamento também, esta prática também de igual modo, né? A gente pode ver lá em 1 Timóteo 1,10 a respeito dessa questão. Agora, veja bem, quando se fala sobre roubo, sobre furto, essas questões, eles vão tomando proporções muito grandes. De forma que hoje, eu vou dizer aqui algo que todo mundo sabe, né, disso, hoje nós temos aí chamado tráfico ilegal de órgãos. Como que existe tráfico ilegal de órgãos? É simples. Alguém sequestra alguém, né, pega alguém, tira dali, leva para alguém que pelo menos tem que ter algum tipo de conhecimento, né, na área de medicina, leva para lá, chega lá com aquela pessoa viva lá, aí eles matam aquela pessoa da forma que deve ser, né, tal, para conseguir extrair os órgãos e vender os órgãos. É sabido de todos nós aqui hoje que no mercado ilegal, por exemplo, se você tiver 50 mil, você compra um rim. Os irmãos sabem, né? Há uma internet aí obscura, eu esqueci o nome daquela internet, alguém sabe? Deep Web, né? E ali você consegue essas coisas. Você contrata os outros para matar alguém, você faz tudo isso lá. Então, tá vendo? Quando a gente olha, e aí a gente vê, por exemplo, né, um líder, que vai ser o líder da nossa nação, ele olha e fala assim, gente, não tem nada a ver roubar um celular, não, porque o cara só vai depois gastar ali, comprar uma cervejinha. Esse cara tinha falado dessa situação quando, se não me engano, em São Paulo, um jovem foi assaltado, o cara tomou o celular da mão dele, depois de ter o celular na sua mão, deu um tiro no cara e matou ele. Pequeno furto. Ah, tá, pequeno furto.
Só que pequenos furtos levam a grandes furtos. Por isso que desde o início Deus já colocou a lei, ele já estabeleceu algo ali, um padrão para que isso fosse contido. A lei é para isso, amado. A lei é para realmente punir o mal e extirpar o mal, né? Tentar pelo menos fazer isso, né? Não vai conseguir porque o homem é pecador, mas pelo menos diminuir o mal e promover o bem. A lei é para isso. A lei, inclusive, no nosso país, ela é para isso, apesar de que não está fazendo muito bem isso, né? Durante os últimos tempos aí. Mas ela é para isso. A lei de Deus também é de igual modo. Então, naquela época tinha problemas assim. Hoje nós temos os mesmos problemas. Alguns meses atrás, só que essas coisas não aparecem no jornal, né? Mas alguns meses atrás, lá em Franca, foi encontrado um adolescente, 12 anos, tinha sumido, né? A família estava desesperada procurando. 12 anos, ele estava deitado na praça, encolhidinho em cima do banco, né? Como se estivesse com muito frio. Chegaram para ver a criança e tal, né? Chegaram perto, a criança ainda estava viva, com um corte enorme, tinham tirado um dos rins do menino. Você não vai ver isso no jornal. É igual suicídio. A gente morre, né? Suicida todo dia, um monte de gente. Você não vê isso falando na televisão. Mas tem coisa que eles não passam. Mas veja só, irmãos, isso acontece constantemente. Se não tiver leis fortes, né? Leis aqui com parâmetros bíblicos, é lógico, né? Leis justas, como a de Deus aqui. Se não tiver isso, o mal ele vai indo, de mal a pior mesmo. E isso vai um dia bater na minha porta, na sua porta. É simples assim. Por isso que a lei é tão importante, tanto para a nossa santificação, quanto também nós como igreja, nós somos aí, devemos ser, né, os baluartes da verdade, né, aqueles que promovem a verdade, e mostrar para o mundo que é assim que Deus manda que o mundo seja governado, as leis que o mundo deve ter. Alguém tinha levantado a mão aqui? Bom. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. É. Aí vem aquele texto da memória, né? Antes da gente tirar lá o cisco do olho do outro, a gente precisa tirar a trave, né? Que está dentro do olho da gente, né? E realmente, irmãos, nós vamos ver, inclusive, isso que o irmão Jano está falando, no próximo ponto aqui, sobre essa questão de furto que nós cometemos muitas vezes, ok? Obrigado, irmão Jano. Ó, o 8º mandamento, então, diz respeito não apenas, né, ao roubo ou furto, mas a qualquer negócio ilícito que venha prejudicar o próximo. Então, ele abrange toda essa área. Segundo lugar aqui, né? Que nós vemos. Como é que nós transgredimos o mandamento? Quando nós roubamos o quê? De quem? E aí vai agora cair nessa questão que o irmão Jane falou. Então, amado, nós cometemos, presta atenção, nós cometemos furto pelo menos em cinco áreas. Ou melhor, a 5 pessoas de direito. Tá ok? Então, primeiro, a Deus, o irmão Jane até falou aí um pouco, ao nosso semelhante, ao Estado, à igreja e a nós mesmos. Então nós podemos roubar essas 5 pessoas. Então olha só, primeiro a Deus, né? O irmão Jânio aí falou, os irmãos se lembram. Uma questão aqui muito importante. Você pertence a quem? Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habita. Então como é que nós roubamos a Deus?
Eu sei, né? Olha, às vezes quando a gente fala assim, dízimos e ofertas, a gente já vai lá para Malaquias, né? Mas olha só, nós roubamos a Deus, irmãos, quando nós que pertencemos a Deus, que somos judeus, nós não nos entregamos a Ele, nós não nos curvamos, nós não nos prostramos à vontade dEle. Aí nós já começamos a roubar a Deus. Porque você é dEle, eu sou dEle. Amém ou não? Então eu não posso fazer a minha vontade mais, lembra? Ele me comprou com o precioso sangue dEle. Então quando eu não faço a vontade dEle, quando eu não estou ali, né, envolvido com as coisas do Senhor, isso aqui é uma forma que eu estou lesando a Deus, eu estou roubando a Deus. Então, primeiro, e que nós não deveríamos roubar de maneira nenhuma, né? Eu sei, nenhum aqui a gente poderia roubar e deveria roubar, mas principalmente Deus. Porque, olha, fazendo o homem qualquer coisa contra nós, nós temos a quem recorrer. Mas se nós fazemos, né, qualquer coisa contra Deus, a quem nós vamos recorrer? Então, se nós temos os homens como nosso inimigo, nós podemos recorrer a Deus. Mas se nós temos Deus como nosso inimigo, aí, meu amigo, não tem quem se recorrer, não. Entendeu? Então, primeira questão é roubar a Deus aqui. Malaquias 3:8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Só que é igual o Jane aí já falou, né? Às vezes nós roubamos a Deus chegando atrasado no culto. A gente não chega no serviço atrasado, não, mas no culto, a gente chega todo culto atrasado, né? Às vezes naquela questão, né, da gente falar do amor de Deus para outras pessoas, que é um dever nosso, responsabilidade, ou seja, nós roubamos a Deus em cumprir com os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Então, há várias áreas aí que nós roubamos, né, o nosso Deus. Outra questão, na questão dos semelhantes aqui. Nós roubamos o nosso semelhante. De que forma que nós podemos roubar o nosso semelhante? Quando eu leso o meu semelhante em alguma questão aqui, inclusive nós já citamos várias. Mas há uma forma a mais, além da forma material, há uma forma espiritual de que eu possa lesar o meu semelhante, roubar o meu semelhante? Que forma? Ok? Quando eu não intercedo, né, por essa pessoa, qual outra forma? Tem outra? Uhum. Uhum. O coração. Isso, né? Então, quando a gente rouba a simpatia de alguém, né? A gente está passando por cima da autoridade de alguém, foi o que Absalão fez, né? Com esse gesto aí de ficar ouvindo o povo, falando, não, olha, eu queria te julgar e tal, aquela coisa toda. Você está roubando ali, né? O que é o direito, por exemplo, que era o direito do pai dele, né? De julgar, está roubando o lugar, né? Do pai dele ali, que era o responsável pelo povo, e roubando aí, de certa forma, o coração, né? É verdade, é essa forma de julgar. Alguma outra forma espiritual aí que os irmãos podem achar? Isso, né? Quando nós deixamos de falar da palavra de Deus. Aí até o texto aqui que a gente colocou, ó, Romanos 1:14 e 15, diz assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Né? Então, quanto eu também, essa questão do roubo espiritual, quando eu tenho que falar do amor de Jesus, mas eu não falo. Então, uma forma também de roubar meu semelhante, poderíamos ter outras várias aí. Ao Estado, quando nós roubamos também o Estado, é alguém que às vezes nós roubamos. E nós temos que ter cuidado com isso. Você chega para comprar uma mercadoria, né, em um determinado local, a pessoa pega e fala assim para você, você vai comprar com nota ou sem nota? Porque sem nota eu faço um pouco mais em conta. Aí o que você fala? Sem nota, né? Porque eu quero mais barato. Automaticamente você está roubando o Estado. Não, pastor, eu pago todos os meus impostos. Você paga todos os seus impostos mesmo? Quando você compra uma mercadoria sem nota, você está roubando o Estado. É bem simples assim. E a palavra de Deus, né, diz que nós devemos, olha só, Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, olha só, nós não podemos, né, de maneira nenhuma,
roubar e roubar o Estado. Os irmãos se lembram, né? Jesus, ele cumpriu com isso aqui. Ele pagou impostos. Por mais que os impostos, a gente não pode, irmãos, hoje falar assim, não, pastor, mas os impostos são injustos. Não, amado. Injusto era se você vivesse lá na época dos romanos, do Império Romano. Aquilo ali era imposto injusto. Por mais que o nosso seja injusto, mas não chega a ponto de ser injusto igual aquele lá. Só para os irmãos entenderem, lembra, né? Levi era um cobrador de impostos. O que acontecia? Por que os impostos naquela época eram tão injustos? Imagina, por exemplo, aqui, vou pegar o irmão Jânio. Eu sou o imperador, eu falo, irmão Jânio, né, agora você vai ser o coletor de impostos aí em Pitangueiras. Olha, os tributos que devem ser pagos pelo cidadão devem ser de R$100 ao mês para Roma. No entanto, você faz o seu salário, você cobra mais aquilo que você quiser ganhar. Irmãos, quanto é que você acha que o irmão Jânio... Não, o irmão Jânio é uma pessoa honesta, né? Mas imagina que ele não fosse convertido. Quanto é que você acha que o irmão Jânio ia colocar de imposto para ser cobrado? 100% a mais? O que vocês acham? Se fosse você, esquece agora que você é salvo, filho de Deus, né? Quanto você ia pôr? 100%? 200%? 300%? 1000%? Porque agora é você que coloca. Teve uma vez lá em Franca que eu achei engraçado, né? Porque isso aí está muito ligado com a questão política, né? E lá em Franca, tipo assim, na época, eu acho que o salário do vereador lá era R$8.000. Aí ele, naquela semana, estava tendo uma discussão que eles iam aumentar o salário dos vereadores. Sabe quanto passou o salário do vereador naquela semana? Foi votado? Só que aí o povo foi para dentro da Câmara e não deixou. Mas, amado, eles passou de 8 para receber 16. Por que eles não fazem isso com o nosso salário, né? A gente ia ser tão feliz, não ia? Olha, é óbvio, irmão, se dão direito para você colocar, estipular o quanto você vai ganhar, é lógico que você vai jogar lá em cima. Então, em Roma, acontecia era isso. Era isso que acontecia. E lá tinha um agravante, né? Porque ou a pessoa era morta por não pagar o imposto, ou ela se tornava escravo mesmo de Roma. Era vendido como escravo, porque se não pagasse qualquer dívida lá, você era vendido como escravo. Então, veja só, as pessoas tinham que correr atrás, né? E até roubar e tal, aquela coisa toda para pagar o seu imposto. Mas veja que a Bíblia condena isso. Jesus, ele pagou os impostos. Ele olha, inclusive, para Pedro e fala assim, Pedro, vai lá, pesca um peixinho lá, vai ter se não me engano, um denário, né? Era a moeda lá. Aí você vai lá, paga imposto por mim e por ti também. Ele vai lá, pesca lá e tal, pega o denário, vai lá e paga imposto por ele e por Jesus. Irmão? Vamos pegar aqui o exemplo rapidinho do irmão, a gente vai ver como que isso é ilegal. No mínimo, imoral, né? Pela questão aqui, ó, não deixa de ser errado. A questão é a seguinte, vamos imaginar que eu sou um ladrão, fui ali, roubei alguma coisa ali, e eu chego aqui e vendo pro irmão Manuel. O irmão Manuel sabe que aquilo ali, que eu sou um ladrão, eu roubo as coisas e tal, e eu estou vendendo para ele ali mais barato, porque foi roubado mesmo ali, e eu estou entregando para ele, né? Isso, o irmão Manuel está comprando de quem roubou. O irmão Manuel está cometendo um crime? Sim, é o crime de interceptação. Quando eu vou lá comprar um produto, né, que o cara me oferece, eu estou sabendo, ó, com nota ou sem nota? Sem nota. Eu estou sendo conivente no crime. Porque é bem simples, irmãos, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó como que a justiça, ela é boa e ela controla todas as coisas, né? Vamos imaginar, ó. Se um cara que rouba as coisas, né, um ladrão aí, o larápio, né? Ele tem que roubar e precisa ter alguém para comprar. Isso é óbvio, aí. Né? Se não tiver ninguém para comprar, a pessoa vai roubar? Não vai.
Mas ele rouba porque tem alguém para comprar. Tá entendendo? Então, o cara que ele vende o negócio sem nota, ele vende sem nota porque tem gente que vai comprar. E automaticamente, se eu sei que a pessoa está vendendo sem nota, eu não posso comprar, porque eu sei que isso é ilegal. Porque se fosse legal, o Estado, né, ele daria isso como alternativa para se negociar. Ele não dá. Ele não dá, tá? Então, isso é ilegal, no mínimo imoral, eu comprar alguma coisa sem nota para ficar mais barato. Eu sei lá, quando a gente passa no mercado, o pessoal fala assim, ó, nota fiscal paulista? Irmão, se você falar ali sim, ele vai cadastrar seu CPF lá, mas se você falar não, ele vai, o imposto vai ser pago do mesmo jeito. A diferença ali é porque dizem que tem um desconto depois, não sei o quê, que eu nunca vi ninguém falar para mim que ganhou desconto com aquilo ali. Então eu não pego. Eu só chego lá e falo assim, não quero pôr meu CPF não, mas o imposto vai ser tirado do mesmo jeito, tá bom? Agora é diferente quando alguém chega e fala assim para você, ó, você quer a mercadoria com nota ou sem nota? Porque ali ele está falando para você assim, ó, se você quiser, nós dois juntos, nós vamos burlar o governo, roubar o governo, né? E você não paga imposto, nem eu. E aí você paga mais barato. E eu fico com o meu dinheiro sem pagar imposto. Beleza? Tá entendendo? Então eu sou um comparsa no crime. Né? Você pode até pensar diferente, né? Mas meu modo de pensar é esse. E eu sei, amado, todos nós aqui erramos em alguma coisa, nós precisamos acertar. Amém ou não? É isso, diante de Deus a gente precisa acertar. Mas o comprar sem nota é uma forma de se roubar o Estado. Não tem como a gente... Tá vendo? Então não teria o crime, por exemplo, do roubo, se ninguém interceptasse depois, se ninguém comprasse depois. Lá em Franca nós temos um bairro lá, perto da segunda igreja lá. E lá tem uma rua que chama Cláudio Silveira. Se você perguntar, ninguém sabe, né? Mas se você falar onde é a rua Craque Silveira, todo mundo sabe, né? Então você já vê como é que a coisa é boa lá, né? E lá é assim, você quer comprar um negócio, você chega lá. Se o cara não tiver, ele fala assim pra você, não, daqui a pouco eu te arrumo. Onde é que eu te encontro? Pra quem que eu ligo? Entendeu? Tá errado, irmãos. Tá errado. Tá entendendo? Um dos problemas aí do crime aumentando no nosso país, eu sei, o Estado tem a sua parcela de culpa por não colocar políticas públicas boas, né, ali e tal, mas também nós, né, a sociedade, nós temos também culpa porque nós temos esse problema, entendeu? De comprar. Por exemplo, o tráfico é um crime, não é? Traficar não é crime? Mas se ninguém comprasse para uso, ia existir o traficante? Não iria. Tá entendendo? Então, eu, como igreja, eu preciso promover o bem, né, e desprezar aquilo que é o mal. Então, eu não posso, né, ser conivente em práticas ilícitas de maneira nenhuma. A gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, nós vemos aí Deus, né, o semelhante, o Estado, a igreja também, que às vezes nós roubamos, né, a igreja, prometemos sustentá-la, prometemos aqui a nossa firmeza, né, nos cultos. Eu prometo aqui, né, ser aquela pessoa que vai apoiar os trabalhos da igreja que ela promove e tal. A gente promete tanta coisa e depois no final a gente acaba roubando, porque a gente acaba deixando de cumprir com aquilo que foram as nossas promessas que nós fizemos. Então isso é um pecado, é uma forma de roubo também, na questão da igreja. A nós mesmos, né? Quando nós escolhemos, por exemplo, nós roubamos quando nós escolhemos, roubamos a nós mesmos, quando nós escolhemos, eu sei que aqui não é o caso de ninguém, né? Mas tirar a nossa própria vida. A vida é um direito que Deus dá a nós. Amém, irmãos? E ninguém pode, né, jamais achar-se no direito de tirar a sua própria vida. Então nós transgredimos aqui o 8º mandamento, quando nós então roubamos a Deus, quando nós roubamos o nosso semelhante, quando nós roubamos, né, o Estado, quando nós roubamos a igreja, quando nós roubamos a nós mesmos, ok? Agora nós só vamos ler aqui rapidinho, que o nosso tempo ali já foi, mas vira aí para Êxodo 22. Êxodo 22, nós vemos aqui a palavra de Deus, ela mostra para nós aqui em Êxodo 22, ela vai mostrar para a gente a pena estipulada aí na lei mosaica para aqueles que praticam, né, ou quebram, transgridem, né, este mandamento. Olha aí, Êxodo capítulo 22, versículo 1 ao versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar, ou vender um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 bois. Veja aí que a lei aqui, né, a pena por furto de bois e ovelhas aqui, era que a pessoa, no caso de roubar um boi, ela deveria pagar 5 vezes mais. No caso de roubar uma ovelha, ela deveria pagar 5 vezes mais, né? Então, olha só a lei que tinha aí, né?
também, o animal, né, se estivesse vivo, a punição era restituir só em dobro. Olha no versículo 4 aí do texto, olha só. O versículo 4 fala assim: se o furto for achado vivo na mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Então, ó, foi achado vivo, então você paga o dobro. Mas se matou, aí já são 5 por 1, ou 4 por 1 no caso da ovelha, né? Então havia essa lei. O furto à noite também, havia a lei aí, com arrombamento, né, da casa, que foi aquela questão que nós falamos do roubo mesmo, né? Então a diferença aqui, furto e roubo, tá aqui, ó. Olha só, versículo 2, aí de Êxodo, diz assim: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Agora, a gente precisa fazer aqui uma contextualização dessa questão aqui. Irmãos, o cara que vai roubar a sua casa de noite, ele sabe que você vai estar em casa. Normalmente, à noite a gente está em casa. Verdade ou não? À noite, normalmente. Eu sei que alguns dos irmãos na safra vão trabalhar e tal, mas mesmo que os irmãos vão trabalhar, sua família está em casa. Certo ou não? Então, há um perigo para aquelas pessoas que estão no imóvel? Sim ou não? Há um perigo. Então, aqui, a lei de Deus era essa. Ó, se alguém vier roubar à noite e você matar, você achar lá, matou o ladrão, você não é culpado. Pronto, acabou. Você matou em legítima defesa. Lembra que nós vimos, né, no mandamento, há 2 domingos, né, atrás, naquele mandamento do não matarás, né? Nós vimos que Deus, inclusive, dá para nós esse respaldo, né, de que nós podemos tirar a vida de uma pessoa na defesa da nossa própria vida, na defesa da nossa nação, né, e coisa assim. Então veja aqui que há uma lei. Então matou, beleza, você não é culpado, porque o cidadão entrou ali de noite na sua casa, e ele poderia fazer qualquer mal ali para você e para sua família. Agora veja, nós vamos ver que o texto a seguir fala sobre o dia. Olha só o versículo 3 do capítulo 22. Ó. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ou seja, durante o dia, se eu matar o ladrão que está entrando na minha casa, então, olha, se eu matar ele, eu sou culpado do sangue dele. Ok? Mas olha lá, a lei para a questão do ladrão, né? O ladrão aqui no caso, ele fará a restituição total do bem, e não, se não tiver como pagar, ele será vendido como escravo, e o valor ali será de restituição para aquele que ele furtou. Agora aqui, hoje, irmãos, e naquela época também, é só para a gente contextualizar essa questão. Não importava, lembra, até a gente falou lá no Não Matarás, não importava em que situação, desde que a sua vida esteja em perigo eminente de morte, você tem autorização dada por Deus para defender você, sua família, a vida sua e da sua família. É bem assim, ok? Então aqui é só para a gente entender. Então, por exemplo, é de dia, o ladrão entrou em casa, está armado, a minha família está em casa. Olha, gente, desculpa aí, né, se eu vou escandalizar alguém, mas eu não vou pensar 2 vezes. Não vou mesmo. Não vou mesmo, entendeu? Porque eu vou defender a minha família, a integridade física da minha família. Ah, pastor, ó, desculpa, se vocês quiserem me mandar embora, beleza, mas eu não vou deixar ninguém fazer mal para minha família, isso aí é óbvio, entendeu? Podendo defender a minha família, eu farei, sem pestanejar. Pastor, mas e o senhor, depois a consciência? A minha consciência vai ser, beleza, defendi a minha família, menos um para fazer o mal aqui. Ah, pastor, mas devia ter falado de Cristo para ele. Olha, se ele não ouviu, é porque ele não quis, né? Ainda mais eu morando na igreja. Ele poderia ter entrado aqui, falado, ó, pastor, eu estou arrependido dos meus pecados, eu quero entregar minha vida a Jesus, né? Aqui, amado, o cara tem que, no mínimo, pensar em Deus, né? Porque está do lado da igreja, não é possível, né? Mas tá vendo, irmãos? Então Deus dá esse direito aí para nós. Mas veja que a lei, ela estava aí em cima dessa questão, né, do furto aí. O ladrão, né, de dia nós vimos aí. Então a legislação mosaica aqui não somente punia alguém que furtou, mas protegia a vida tanto da vítima como também do ladrão. Então o cara veio roubar, ele não tem arma nenhuma, ele foi pego roubando, mas ele não tem arma nenhuma. Ali, né, você de repente dá uns peteleco na orelha dele, né, joga ele para fora, alguma coisa assim, mas você não tem que matar ele. Chama a polícia, prende ele, né, alguma coisa assim, né? Mas você não tem que matar a pessoa aí nessa questão. Agora, em perigo eminente, né, Deus dá essa liberdade aí da sua defesa. Eu sei que talvez muita gente vai achar ruim isso aí, mas
é a verdade, né? A gente, contra a Bíblia, a gente não tem o que dizer. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu nunca faria isso. Beleza, aí. Então, beleza. Se alguém entrar na sua casa, fizer mal para você, para sua família, se você não quiser, também Deus não te obriga a fazer, não. Aí. Tranquilo, tá? Tranquilo. Então é isso. O ladrão aqui, né, deveria restituir as suas vítimas e prezando assim a lei mosaica, ela prezava pela paz. Então lembra, a lei, ela sempre está ligada com isso. Coibir o mal e promover o bem. A lei deve fazer isso. Essa é a razão de existir a lei, de existir a autoridade. Deus colocou no mundo para isso. Coibir o mal e promover o bem. Ok? Então, sobre os danos materiais aí, né? Olha só, ele ainda fala sobre essa questão, porque também é uma forma, irmãos, muitas vezes a gente roubar as pessoas. De repente, olha só, aqui ele vai dar um exemplo para nós no versículo 5, olha o versículo 5 aí. Ele vai dar um exemplo, fala assim, ó, se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Então, algumas pessoas fazem isso, né? Elas pegam lá e, de repente, um animal, alguma coisa, né? Do outro lá e tal, né? Dá um prejuízo para alguém e depois não quer restituir. Isso é complicado, né? Recentemente, a gente teve, assim, um caso assim, né? Eu estava vindo ali e o cidadão estava naquelas bicicletinhas motorizadas e ele pegou, assim, sem mais, sem menos, ele na bicicletinha, sei lá, achou que estava num caminhão, alguma coisa assim, ele pegou e jogou com tudo, né? Para cima do meu carro. E aí, fez um risco todo lá. E aí, na hora que eu desci para ver se tinha feito algum... Ele deu no pé. Restituiu lesado, nada. Eu vou correr daqui, eu vou fugir daqui. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Se nós lesamos alguém, a gente precisa estar ali e arcar. Ah, de repente estou lá, né, no estacionamento do Amarelinha. Fui dar ré, bati no carro. Não sei de quem que é o carro. Estou com vergonha de ir lá dentro e pedir para o cara anunciar no microfone lá, né, que eu bati no carro do fulano. Então eu espero a pessoa. Mas de repente, pastor, é alguém que trabalha lá e se foi de manhã, o cara só vai sair 10 horas da noite. Eu pego um cartãozinho, escrevo meu nome, ó, bati no seu carro, meu telefone é esse aqui, me liga, põe lá. Porque, ao contrário, irmãos, isso é roubar. Eu estou lesando alguém, é roubo. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas isso é... Eu acho engraçado, porque até pastor hoje fala assim, não, mas isso aí é ser muito legalista. Ué, é isso mesmo, a Bíblia manda ser, é isso mesmo. É cumprir com as normas bíblicas, amém ou não? É isso aí. Ah, mas aí, ó, você acabou de falar que o fulano não fez com o senhor. Aí ele vai um dia responder a respeito disso diante de Deus. Agora eu é que não quero responder nada diante de Deus. Quero chegar lá e, é óbvio, né, que sempre vai ter alguma coisa, mas o meu desejo era chegar lá e falar assim, ó, não, você não está culpado de nada não. Você viveu certinho lá, beleza. Ah, bem está, senhor, bom e fiel. Entra aí, muito bem, parabéns. Esse seria o meu desejo. Agora... É óbvio, nós somos pecadores e a gente sempre vai ter ali pecados, né, para prestar conta ali diante de Deus. Então, mas lembra disso, olha, o texto deixa isso bem claro, né? Cuidar ali de restituir, né, aquilo que nós lesamos a pessoa. O texto ainda fala aí no versículo 6, ele fala sobre a questão do fogo no campo, ó. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a mesa de trigo, né, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Aqui ele fala sobre esses espinhos, né, que era o que o pessoal usava como cerca lá naquela época. Então, para cercar as propriedades, tinham pelo menos lá 50 tipos de espinhos que eles plantavam e que cercavam a propriedade. Mas eu estou falando de espinho de verdade, não é o espinho que a gente conhece aqui não. Não é. Eu me lembro, né, sabe aquela... Olha só para os irmãos verem. A coroa de espinho que colocaram na cabeça de Jesus... Lembra que eles falam que bate com uma cana na cabeça de Jesus? E aqueles espinhos, o que o texto diz? Faz o quê? Penetra na cabeça mesmo. Qual espinho que você conhece que é capaz de perfurar osso aqui no nosso país? Pelo menos eu não conheço nenhum. Mas lá, os espinhos eram espinhos de verdade mesmo, né? E até o pastor Eduardo Cook, uma vez, né, ele trouxe espinhos lá daquela região que ele foi visitar. E ele mostrando, né? O espinho parece um prego mesmo, negócio grande mesmo, negócio forte mesmo. Então aquilo que entrou, perfurou a cabeça de Jesus. Então veja, se o fogo aqui pega fogo na propriedade, na cerca, e invade e tal, a pessoa tem que pagar, tem que restituir. Ou seja, irmãos, aqui, todo o ensinamento aqui que nós vamos ter abaixo, vai falar justamente sobre isso. Aquilo que nós lesamos as pessoas, nós devemos restituir, ou então é roubo.
é roubo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então lembra disso, você não pode lesar a pessoa e deixar ela no prejuízo, não. Você tem que pagar aquilo que você lesou ela. Então tome cuidado com isso, né? Compre, pague as suas dívidas. Amém? Pague as suas dívidas. Não seja um mal pagador, né? Um trambiqueiro, né? Que mais? Um ladrão. Ah, pastor, não pode chamar de ladrão. Uai, se você pegou um negócio, não pagou, você é o quê? Um mal pagador? Não. Você é um ladrão. Esse é o nome, né? Tem que dar nome aos bois aí. Então, vai lá e acerte a sua dívida, né? Então, olha, a palavra de Deus fala sobre isso. Por fim, irmãos, o trabalho, né? O trabalho, ele é uma bênção. Amém ou não? Nós falamos lá que aquele que é o patrão não pode lesar, né, o seu funcionário e tal, nós falamos sobre isso. E o trabalho é uma bênção de Deus, amém ou não? Nós não podemos esquecer lá, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28, perdão, e também em Gênesis 2:15, nós encontramos ali, Deus ele cria o homem, coloca o homem no Éden para fazer o quê? Lavrar a terra. Então, olha, não havia pecado ainda, o homem já era responsável por trabalhar a terra. Então, o trabalho é uma bênção de Deus mesmo. O trabalho dignifica o homem, né? O trabalho realmente é algo bom. Agora, o que não pode, né, haver de maneira nenhuma é lesão nessa questão. Lesar, né, o trabalhador. E aí nós vemos, por exemplo, rapidinho aí, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Nós vemos aí o Tiago 5, versículo 4 a 6. Nós vemos aí a opressão, né, patronal que Tiago, inclusive, ele vem trabalhando contra aqui no texto. Diz assim, ó, Tiago 5, 4 a 6, diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os irmãos já devem ter ouvido essa frase: Deus é o Deus dos pobres e dos órfãos. Já ouviram essa frase alguma vez? Essa frase ela está ligada realmente com a Bíblia. Irmãos, Deus ele tem um cuidado todo especial com os pobres e com os órfãos. De forma que, por exemplo, alguém, né, lesando os pobres, pode ter certeza, Deus ele ouve esse clamor, é o que o Tiago está dizendo. Deus, inclusive, vai vir, né, a socorro desses, e ele vai punir aqueles que lesaram. Olha o versículo 5, diz assim: Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Olha o verso 6. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos, o quê? Resistiu. Agora, há um grande problema, né? Aí, porque aquele que lesa o pobre, aquele que faz mal ao seu próximo, né? Você pode ter certeza, aquele que não ajuda o necessitado, Deus ele está ouvindo o clamor. E ele vai vir, e ele vai então punir, né? Aquele que assim trabalha. Então, amado, tome cuidado, né? Se de repente você tem contratado alguém aí e não tem pagado aquilo que é certo, aquilo que é lícito aí. O patrão deve ter cuidado, né, para não atrasar o pagamento de seus empregados. Amém, irmãos? Lembra lá do texto, né? Se você deve alguma coisa para alguém e tal, você tendo na sua mão, não despeça ele dizendo assim, volta amanhã, que amanhã eu te pagarei. Não é assim. Você tem na sua mão, você deve a alguém, vai lá e paga. Duas questões aqui. Primeiro, pensando no próximo. Olha, pode ser que esse próximo esteja precisando daquele dinheiro e eu estou com dinheiro aqui, podendo pagar ele antes e estou segurando esse dinheiro. Para quê? Eu devo, é dívida minha, eu vou lá e pago antes. Mas vai vencer só no final do mês. Mas você tem o dinheiro, paga antes. Eu sei, talvez banco é diferente, né? Banco tem lá, ele nunca está passando por problemas. Mas estou falando sobre dívidas pessoais. Você tem dívida ali, eu tenho uma dívida com o irmão Mateus, né? Comprei alguma coisa dele, marquei para pagar dia 30, mas dia 10 eu tenho dinheiro na mão, vou lá e pago. Porque se ele estiver precisando de dinheiro, ele já está com dinheiro na mão. É uma forma, inclusive, de eu ser uma bênção na vida dele. Então, já é essa questão. Segundo motivo, por que eu tenho que pagar? Porque pode acontecer alguma coisa e você acabar gastando esse dinheiro. E depois, na hora de pagar, você não tem para pagar. E aí você está prejudicando seu próximo. Amém, irmãos? Então, já paga logo. É assim que funciona. É assim que a palavra de Deus ela nos ensina aqui. Ok? E estes devem, né? Nós devemos ser aí honestos naquilo que nós fazemos, nos nossos compromissos, ou então nós vamos estar transgredindo aqui o 8º mandamento. Os bens, né? Jesus renunciou às riquezas. O irmão sabe sobre isso, né? Jesus renunciou às riquezas. No entanto, não é requerido, né, voto de pobreza de nenhum dos cristãos. Amém, irmãos? Mas, no entanto, é requerido de Deus a nós que nós venhamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. É importante a gente ter isso na nossa mente. Outra questão aqui, que a palavra de Deus nos diz, é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo nos encoraja a trabalhar, e a trabalhar não só
para o nosso sustento, mas também para a ajuda aos necessitados. Amém, irmãos? Não, o investir na obra de Deus, nós já falamos lá em cima, né? Sobre roubar a Deus. Mas também uma ajuda aqui aos pobres e necessitados, né? Paulo, ele incentiva isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Olha o que ele diz aí para nós aí. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então, eu preciso trabalhar também, cuidar daqueles que são necessitados. Por fim, irmão, o cristão, né, e o 8º mandamento. Nosso dever aqui é realmente de ouvir, de obedecer a palavra de Deus, naquilo que é dito que nós não devemos roubar. Amém, irmãos? Nós devemos cumprir com o mandamento, obedecendo a Deus. Amém, irmão? É isso, nós devemos fazer isso, né? Isso para quê? Para que a nossa reputação, ou seja, o nosso testemunho, não seja manchado. Olha que bênção que é quando alguém está passando pela rua e um perdido olha e fala assim, ó, aquele cara ali, ó, é o fulano de tal. Ó, ele é um crente, rapaz. Mas pensa num crente que é crente de verdade. Não é igual esses crentes por aí, não. Rapaz, eu vendi um negócio para ele. Rapaz, ele veio aqui uns dias antes pagar, antes da data que ele tinha estabelecido. Olha, eu vendi para ele e eu acabei dando um troco errado, eu dei um troco a mais para ele. Rapaz, você não acredita, ele veio aqui e me devolveu o dinheiro. E não era pouco não, era muito. Olha, se fosse eu acho que eu não teria devolvido. Mas que cara de boa índole. Olha, aquele cara que está descendo ali é crente, rapaz. Ele trabalha. E olha que interessante, ele veio trabalhar aqui na minha casa, ele fez um ótimo trabalho, ele foi alguém extremamente prestativo no trabalho, fez o trabalho muito bem feito. Quando eu cheguei e falei para ele, olha, que eu não gostei de tal coisa, ele conversou comigo para ver o que poderia mudar, se ele poderia arrancar aquilo ali e fazer de novo. Olha só, amado, isso é um bom testemunho e é disso que nós devemos cuidar na nossa vida. Amém, irmãos? Eu sei que às vezes nós temos tanto problema, nós estamos tão preocupados com a vida dos outros, não é assim? Eu estou tão preocupado lá com a vida do irmão William, com a vida do irmão Jordan, com a vida da irmã Vilma, né? Porque olha lá o que ele está fazendo, não sei o que. Eu acabo olhando para a minha. Para de olhar para a vida dos outros, olha para a sua primeiro. Aí depois que você estiver bem, né, que você puder ajudar os outros, você vai ajudar os outros. Mas, no entanto, olha para a sua vida. Cuide do seu testemunho. Seja um crente fiel. Amém, irmãos? Seja um crente fiel. Então nós devemos, né? Cuidar do nosso testemunho por conta da reputação, do bom testemunho. Devemos cumprir as nossas promessas. Amém ou não? Lembra lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 a 5, né? Olha, quando fizerdes uma promessa, não tardes em cumpri-la, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Ou seja, tolo é aquele que faz o voto, faz lá e não cumpre. Então vá lá e cumpra. Né? Então seja alguém que cuida, né? Que zela das questões também nas suas promessas. Se transgredirmos, no entanto, o 8º mandamento, o que é que nós precisamos fazer? Abra lá comigo e nós terminamos com esse texto. Pelo menos indo, né, a ele aqui. Ezequiel. Capítulo 33. Verso 14 a 16. A palavra de Deus diz assim para nós. Ezequiel 33, 14 a 16. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém, irmãos? Então veja, né? Se eu transgredir, eu preciso pedir perdão para Deus. Ele perdoa. Amém ou não? Mas é preciso também no segundo passo. O que é? Abandonar o pecado, né? Então lembra lá que nós lemos lá em Efésios, né? Aquele que roubava, não roube mais. E é isso que nós devemos fazer, a inversão aqui de conduta, né? Conclusão, irmãos. O cristão deve ter um bom testemunho. Ele deve privar por este bom testemunho. Amém, irmãos? Você precisa zelar pelo seu bom testemunho. O irmão Manuel falou hoje, né? Nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo, esse todo mundo não quer dizer que dá autoridade para mim ou você a agir de igual modo. Por quê?
Se todo mundo está contra aquilo que a Bíblia diz, logo eu estou pecando, logo eu estou indo contra o mandamento de Deus, né? Então, o cristão deve ter um bom testemunho, zelar pelo seu bom testemunho. O cristão deve exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Então, amado, onde nós venhamos passar, é importante que as pessoas sintam esse cheiro de Cristo, né, na nossa vida. Então é importante que nós venhamos cuidar aí para não cairmos, né, em pecado e vivermos diante da presença de Deus. Onde viver e por onde passar, e dessa maneira Deus será glorificado, se nós assim vivermos aquilo que é a vontade dele. Amém, irmãos? Aonde a gente vai passando, nós vamos ser um instrumento de benção e não de maldição. Mas se nós, vivendo contrário à palavra de Deus, então, amado, nós vamos ter grandes problemas. Porque vamos ser, ao invés de luz, nós vamos ser trevas. E de trevas esse mundo já está cheio. O que o mundo precisa é de luz. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos permitiu termos aqui da tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, de forma que nós possamos cumprir com tudo isso. Ó Pai, tenho certeza que cada um de nós aqui temos falhado, ó Pai, em alguma área dessas as quais o Senhor nos falou aqui nesta manhã. E ajuda-nos, Senhor, que nós possamos acertar todas elas na nossa vida. Que nós possamos ser luz neste mundo. Que as pessoas possam ver que realmente nós vivemos da forma a qual o Senhor nos pede a viver. É em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.